Nos últimos vídeos desta série, eu venho abordando o tema dos fatores e como eles devem ser parte importante da sua estratégia de investimento. E neste vídeo final desta série, eu irei mostrar como encontrar alguns ETFs de fatores do mercado irlandês. E este daqui é o terceiro e último vídeo de uma minissérie que eu estou fazendo aqui para abordar em maiores detalhes o tema dos fatores. E por isso, se você não viu os vídeos anteriores dessa série, confere esta playlist que eu vou deixar aqui no izinho. Mas relembrando alguns conceitos que eu tratei anteriormente, através dos estudos de Kenneth French e Eugene Fama, foram descobertos 5 fatores, que são características das empresas que ajudam a explicar os retornos que as ações podem trazer. E esses 5 fatores que ficaram consagrados no chamado modelo de 5 fatores são fator tamanho, fator investimentos, fator lucratividade, fator mercado e fator valor. E ao aplicar esses fatores de maneira consistente e através dos ETFs corretos, você pode ter uma rentabilidade ajustada ao risco muito melhor do que se você fizesse seleção de ações individuais, por exemplo. E para você poder se expor ao fator mercado, é essencial que você invista em muitas empresas de muitos países diferentes para espalhar ao máximo sua diversificação por um maior número de ativos. O fator investimento e o fator lucratividade são somados para constituir o chamado fator qualidade, que vai dizer respeito a investir em empresas lucrativas e que têm histórico de bons resultados ao longo dos anos. O fator valor vai dizer respeito às empresas baratas, em termos de múltiplos do seu valor contábil pelo seu valor de mercado. E por fim, o fator tamanho diz respeito àquelas empresas, a investir naquelas empresas pequenas e que por causa disso podem ter maiores possibilidades de retorno, quando comparado às empresas grandes. E agora que eu abordei os detalhes de cada um desses fatores, vou mostrar como que eles se relacionam juntos numa carteira. Por isso, confere aí a minha tela. E para poder mostrar como adicionar ETFs de fatores à sua carteira, eu vi aqui no site que eu sempre uso e mostro para vocês, que é o Just ETF, e venho aqui numa seleção de filtros, onde eu posso escolher os ETFs baseado no que eu quero. E aqui eu vou mostrar brevemente alguns ETFs de fatores que são muito bons, começando pelo fator qualidade. E eu estou aqui mostrando o ETF IWQU, que é um ETF que investe no fator qualidade. E logo aqui, pela descrição de um ETF, você consegue saber as suas características. Pois aqui o iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF, ele busca rastrear o índice de qualidade descrito aqui e que vai investir em ações de alta qualidade nesse fator nos 23 países desenvolvidos ao redor do mundo que são constituintes desse índice. E essa seleção vai ser feita por 3 métricas com iguais pesos, que são alto retorno sobre patrimônio líquido, baixa alavancagem e crescimento de lucros consistentes. Então, esse ETF em específico tem uma estratégia de investir no fator qualidade utilizando essas 3 métricas. Descendo aqui um pouco na descrição desse ETF, nós podemos ver alguns dos seus detalhes. Primeiro, podemos ver que é um fundo consideravelmente grande para os padrões europeus, contando com um pouco mais de 3 bilhões de euros de valor de mercado. É um fundo relativamente barato, com uma taxa de administração de apenas 0,3% ao ano. É um ETF negociado em dólar, que acumula dividendos e está sediado no mercado irlandês, que vai dar acesso a todas essas vantagens. Descendo um pouco mais aqui, nós podemos ver os 10 principais constituintes desse ETF, ou seja, as 10 maiores empresas que são constituintes aqui. Podemos ver que as 10 maiores empresas incluem algumas das maiores empresas do mundo, como Nvidia, Microsoft, Apple, Visa, Meta, Eli Lilly, etc. E juntas, as 10 maiores posições do fundo, dentro de um universo de 301 empresas, representam 29,37% do valor de mercado. Em termos de países, esse é um ETF muito diversificado, pois ele tem ativos principalmente nos Estados Unidos, na Suíça, no Reino Unido e na Holanda. Em termos de setores, o grande peso está no setor de tecnologia. E além das informações dos setores, dos países e dos ativos, através desse site daqui, nós podemos saber alguns dados
dados principalmente acerca das bolsas de valores em que esse ativo é negociado, pois na Europa existem versões diferentes do mesmo fundo negociadas em países diferentes e em moedas diferentes. Nesse vídeo daqui eu estou abordando o ETF IWQU, que é negociado em dólar na Bolsa de Londres. Mas esse aqui é apenas um único ETF, mas uma boa carteira deve abordar todos os 5 ETFs. E esse é justamente um trabalho que eu já fiz através de uma carteira recomendada para investir nos fatores por meio dos ETFs irlandeses. E essa é uma carteira que consiste em se expor a todos os 5 fatores através de ETFs, visando ter todas as vantagens que eu venho explicando ao longo dessa série. E aqui vocês conseguem ter uma amostra de qual é essa carteira. É claro que aí na tela vocês estão vendo algumas informações censuradas, pois tem alguns dados aqui que são exclusivos para clientes. Mas basicamente eu consegui montar uma carteira com 5 ETFs para poder fornecer exposição aos 5 fatores. E por isso, se você deseja ter acesso a uma carteira recomendada e a várias recomendações de investimento em ativos como REITs, criptomoedas, ações, bonds, bem como ativos no Brasil, considere se tornar nosso assinante na Climb através do link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pois assim você consegue ter recomendações de investimentos feitas por uma equipe profissional, bem como contato direto comigo para poder tirar suas dúvidas. Inclusive, uma das melhores coisas de investir através de ETFs de fatores é que você pode muito facilmente se valer de uma técnica conhecida como a fronteira eficiente de Markowitz para poder saber exatamente qual é a porcentagem que você deve destinar a cada um dos ativos da sua carteira, visando ter a melhor relação de risco-retorno. E só para poder dar uma ideia para vocês, apertando computar aqui nesse site, eu consigo aqui ter uma composição com diversos tipos de carteiras. E a melhor carteira de todas é esta aqui marcada com um ponto laranja, que marca a carteira com a melhor relação risco-retorno medida pelo chamado índice Sharpe. E esse aqui é um assunto que é muito mais avançado, que eu prefiro não falar num vídeo público como esse, mas sim, existe uma forma de calcular sua carteira para poder ter uma boa relação risco-retorno. E espero que tenham gostado dessa série de vídeos abordando mais o tema dos fatores, pois esse é um tema que vai ser recorrente aqui no canal, mesmo em vídeos futuros. Então espero que tenham gostado, pois pelo vídeo de hoje nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo.